és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu hijo, és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Sejam todos bem-vindos, tenham todos um bom dia, uma boa sexta-feira e também já antecipando um bom final de semana, um bom e santo sábado, um bom e santo domingo, para vivermos dentro daquilo que Jesus quer nos ensinar, daquilo que Jesus nos propõe para sermos verdadeiros cristãos e cristãs. Convido a todos a nos unirmos neste momento de oração, neste nosso encontro com a Mãe da Misericórdia de hoje, como filhos e filhas de Deus, invocando a Santíssima Trindade, o sinal mais forte que nós temos de reconhecimento do poder e da onipotência de Deus sobre nós, sobre nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos também que Deus nos envie o seu Espírito Santo em nossos corações, para que, preenchidos pelos seus dons, possamos efetuar as nossas atividades com mais dignidade, com mais certeza, com mais confiança e com mais fidelidade àquilo que Deus nos propõe desde a criação. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje, sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, e a liturgia da palavra nos propõe o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15, onde Jesus novamente vem revelar, vem trazer aos seus discípulos um pouco mais de catequese em relação àquilo que eles vão ter que assumir ao saírem ao mundo anunciando o reino de Deus. Por isso, com muita atenção, vamos ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste trecho do Evangelho de São Mateus de hoje, nós vemos a sugestão que Jesus dá aos seus discípulos e aos discípulos de João Batista em relação à prática do jejum. O jejum é uma prática individual, é uma prática oculta que devemos ter em nosso coração e não buscando demonstrar através de ações e penitências para nossos irmãos, a fim de obtermos elogios, a fim de obtermos glória, enfim, a fim de obtermos qualquer tipo de comentário que não seja aquele de estarmos nos preparando para a vinda do Senhor, de nos estarmos recolhendo em oração, nos privando de alguma necessidade humana, material, para assim darmos espaço para a nossa espiritualidade ser mais alimentada pelo amor de Deus. Então hoje Jesus
nos fala sobre o jejum. Jejum, ele se equipara ao luto, e o luto é um tempo de tristeza, é um tempo de mortificação, é um tempo de contrição, aonde nós devemos rever a nossa vida, rever as nossas atitudes, olhar para o nosso interior e ver as nossas ações más que temos cometido contra os nossos irmãos, contra, enfim, os filhos de Deus, contra a nossa comunidade. A Quaresma é um tempo que tem o objetivo de fortalecermos o espírito através da privação das necessidades do corpo. Enfim, não é um tempo de deixarmos de fazer aquilo que nos é necessário, mas sim aquilo que nos traz certos benefícios temporais e materiais, e não nos trazem aquele conforto espiritual que precisamos ter em Jesus, que veio para nos salvar. Como Jesus fala do noivo no Evangelho, o noivo, que é Jesus, está no meio dos seus, e isso não é motivo de tristeza, não é motivo de luto, e sim de alegria. Então os discípulos de João vieram até Jesus e o questionaram para saber o porquê os fariseus e eles estavam jejuando, estavam vivendo um tempo de tristeza, um tempo de luto, e os discípulos de Jesus não estavam agindo assim. Jesus foi objetivo, foi simples e deixou bem claro que enquanto o noivo, enquanto a pessoa amada, a pessoa importante da vida dos outros está presente, não é motivo de tristeza, não é motivo de luto, não é motivo de jejum, mas sim haverá um tempo em que este mesmo noivo, que é Jesus, será tirado deles, e assim aí eles deverão jejuar, eles deverão orar, eles deverão estar entristecidos, aguardando o retorno, aguardando a volta do noivo através da ressurreição. Então, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, neste momento, vamos refletir como está o nosso comportamento em relação a esta presença do noivo em nossa vida. Como estamos agindo quando Jesus se faz presente em nossa vida? Nós temos nos entristecido, nós temos nos resguardado, ou nós temos vivido de forma alegre e de forma reconhecidamente comprometidos com o ensinamento de Jesus, com aquilo que Jesus nos revela a cada dia, através do Evangelho, através da sua peregrinação no meio dos homens. Façamos igual Maria, a sua mãe, a nossa mãe da misericórdia, ela que aceitou sem questionamentos a proposta que o anjo lhe anunciou, foi fiel a Deus, reconheceu o poder de Deus e foi humilde em realizar tudo aquilo que Deus havia proposto em sua vida. Peçamos a ela que através da sua intercessão nós também tenhamos o discernimento, a sabedoria, nós também tenhamos a presença do Espírito Santo em nosso coração, em nosso interior, para reconhecermos Jesus enquanto Ele está no meio de nós. E que façamos o nosso jejum, a nossa penitência durante essa quaresma, com o objetivo de nos alimentarmos e nos fortalecermos espiritualmente para receber o sacrifício de Jesus e nos tornarmos um pouco mais santos, um pouco mais dignos de ser chamados filhos e filhas de Deus. Irmãos e irmãs, neste momento eu convido você a rezarmos juntos a oração que Santa Faustina Kowalska compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração,
da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Amém. Bem, irmãos, bem, irmãs, estamos chegando ao fim novamente do nosso encontro de hoje, desta sexta-feira, desta manhã que Deus nos concedeu para vivermos como irmãos e irmãs, na caridade, no amor ao próximo, na paz. Obrigado pela sua companhia e não esqueça de divulgar, de compartilhar em suas redes sociais este nosso projeto de evangelização através do canal do YouTube Devotos de Santa Luzia e também através do Facebook. Fiquemos todos com Deus e peçamos que, por intercessão de Nossa Mãe da Misericórdia, Ele nos conceda as suas bênçãos diariamente sobre todos os dias de nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia,